Se você está na dúvida que um saco de cimento de 50 quilos consegue encher quantos baldes ou quantas latas, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo como você pode descobrir a quantidade de latas ou baldes. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues e nesse vídeo eu vou pegar na sua mão e nós vamos calcular passo a passo a quantidade de latas e também de baldes. Será que um saco de cimento de 50 quilos consegue encher quantos recipientes? Então, se liga na primeira dica que eu vou te dar. Se você tiver aquela lata de 18 litros de tinta, que é aquela que você utilizou às vezes em uma reforma, ou até mesmo você consegue com um vizinho ou com algum parente, você consegue medir o traço nela. Você consegue ter uma economia gigantesca quando você consegue medir a quantidade de cimento. Às vezes, nós medimos o cimento no olho e isso pode gerar um grande prejuízo porque nós não sabemos aquela quantidade exata que aquele concreto, argamassa requer. Aqui é a primeira parte do vídeo, nós vamos ver sobre latas de 18 litros. Você tem algum palpite? Quantas latas nós conseguimos encher com um saco de cimento? Aqui o cálculo é bem simples e você vai ver. Então o primeiro passo é tirar as medidas da lata. Aqui nós temos duas latas de tintas, aqui completamente vazia, só para você perceber que são recipientes que nós podemos utilizar para medir o cimento. Se você perceber, essa lata aqui está um pouco desgastada porque realmente nós utilizamos no canteiro de obra. Essa lata que eu estou utilizando aqui no vídeo, ela é uma lata de 18 litros e nós vamos juntos tirar as suas principais dimensões: comprimento, largura e a sua altura. A primeira altura que eu tirei aqui, se você perceber, ela deu 33 centímetros. A próxima medida que nós vamos tirar aqui, ela é igual o comprimento e a largura. Se você tirar aqui, ela vai dar exatamente igual na outra dimensão. Aqui no caso, deu 23 centímetros. Mas Pedro, por qual motivo eu tenho que tirar todas as dimensões? Daqui a pouco você vai ver a fórmula que nós vamos utilizar. Aqui nós temos 23 centímetros, 23 centímetros e a sua altura de 33 centímetros. O segundo passo é fazer o cálculo do volume. Mas Pedro, como que eu faço o cálculo desse volume? É bem simples, algo de matemática do ensino fundamental. O volume nós conseguimos fazer através do cálculo da largura vezes o comprimento vezes a altura. Só temos que ficar de olho na unidade que nós estamos utilizando. Vamos pegar o nosso exemplo e colocar na prática. Aqui o volume vai ficar da seguinte maneira: 23 centímetros da largura vezes 23 centímetros do comprimento vezes a altura de 33 centímetros. Aqui eu transformei tudo para metros, por isso fica 0,23 vezes 0,23 vezes 0,33. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Se você resolver essa multiplicação aqui, o nosso volume final vai ser exatamente de 0,0175 metros cúbicos. Então deixa anotada essa informação, ou se não, pega o seu exemplo com as suas medidas e deixa anotado esse volume da lata. Se liga nessa próxima etapa que é bem simples mesmo. Como nós já sabemos o volume da lata de 18 litros, aquele cálculo anterior que nós fizemos, basta agora nós relacionarmos com algumas informações do cimento. A massa unitária que nós vamos utilizar aqui desse cimento, uma massa padrão, já que nós não temos um tipo específico do cimento, vai ser de 1.400 kg por metro cúbico. A fórmula é bem fácil. Aqui nós vamos ter massa unitária igual massa do saco de cimento dividido pelo volume, no caso da lata. Aqui basta nós substituirmos as informações que nós temos. Qual que é a massa unitária, pessoal? 1.400 kg por metro cúbico. Qual que é a massa do saco de cimento, aquele que nós estamos trabalhando? Um saco tem 50 kg dividido sobre o volume. Nós queremos saber qual que é o volume desse material, qual que é o volume do cimento. Se nós resolvermos essa multiplicação, essa equação simples, nós vamos ter que o volume final vai ser de 0,0357 metros cúbicos, já que quilos cancela com quilos e sobramos apenas com metro cúbico.
No caso, vai ficar 1.400 kg por metro cúbico vezes o volume igual a 50 kg. Depois você passa o 1.400 dividindo. Fica 50 dividido por 1.400 e nós vamos achar esse resultado de 0,0357 metros cúbicos. Uma vez que nós temos o volume da lata de 18 litros, aquele lá no início do vídeo, presta atenção, de 0,0175 metros cúbicos, e agora nós descobrimos o volume do material de 0,0357 metros cúbicos. Tá vendo que as unidades conversam entre si? Metros cúbicos e metros cúbicos. Agora é bem simples, basta nós fazermos a proporção do número de latas, que vai ser o seguinte: o volume do saco de cimento dividido pelo volume da lata de 18 litros. Você consegue me responder quem que é o volume do saco de cimento? Exato! Exatamente aquele 0,0357 metros cúbicos. Já a informação do volume da lata de 18 litros, 0,0175 metros cúbicos. Quando fazemos essa divisão, isso vai gerar um valor de 2,04 latas de cimento. Então, nós já temos uma resposta e podemos formular ela. Um saco de cimento de 50 kg, ele consegue preencher 2 latas basicamente de cimento. Se você está gostando do vídeo, já deixa aqui um comentário abaixo. Você prefere utilizar lata ou balde? Lembrando que o balde é o nosso próximo tópico. Bora lá! Para fazer o balde, como você viu as informações anteriores, é algo bem simples. Porém, se você notar, os formatos são diferentes. A lata ela pode ter aspecto quadrado ou retangular, já o balde ele vai ter aspecto de cilindro. E aqui, as fórmulas para nós acharmos o volume vai mudar um pouco. O primeiro ponto que você deve ficar atento é não confundir diâmetro com raio. Diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, o que nós podemos tirar de conclusão que o raio é a metade do diâmetro. Se você descobrir o diâmetro, basta dividir por 2. Só você vir de eixo a eixo aqui na forma circular do nosso balde que você vai achar o diâmetro e basta dividir por 2. Outro recipiente que você pode utilizar para medir o cimento, caso você não tenha lata de 18 litros aí disponível no canteiro de obras, é utilizar desses baldes. Porém, aqui se trata de um cilindro. Nós temos que descobrir o raio e a altura desse balde. Aqui você tem que pegar a trena e medir até o fundo do recipiente até a sua borda. O volume aqui é algo bem simples, onde nós vamos utilizar π vezes r ao quadrado vezes a altura. Aplicando isso no nosso exemplo, nós vamos ter que 3,14, lembrando que o π já é um número fixo. E aqui nós vamos utilizar apenas 2 casas decimais. O raio no nosso exemplo aqui vai ser de 0,16 ao quadrado, não se esqueça de colocar ao quadrado, vezes a altura do nosso balde de 0,34. Vamos resolver isso passo a passo. Uma dica que eu te dou para você não errar: primeiro resolva o raio ao quadrado. É como se fosse 0,16 vezes 0,16. Depois você multiplica pelo π, 3,14, e depois você multiplica pelo 0,34, lembrando que isso tudo está na unidade de metros. Ao fazer a multiplicação de todos esses elementos, nós vamos ter o volume do balde de 0,0273 metros cúbicos. O volume do saco de cimento aqui, no caso, ele não vai alterar, já que as informações da massa unitária e o volume do saco são os mesmos. Então basta apenas replicarmos o volume do saco de cimento de 0,0357 metros cúbicos. Aqui no caso, nós devemos fazer aquela relação para descobrir a quantidade de baldes. No caso, aquela fórmula simplesinha que eu já te mostrei. Vai ser o volume do saco dividido pelo volume do balde. Aqui no caso, nós temos essas duas informações, basta aplicarmos os valores. Vai ficar da seguinte maneira, pessoal: 0,0357 metros cúbicos, volume do saco. Só você olhar aqui em cima. Dividido por 0,0273 metros cúbicos,
que é o volume do balde. Resolvendo essa divisão, nós vamos ter uma quantidade de baldes de 1,31 baldes, ou seja, vai encher um balde completo e depois a proporção de 0,31 do volume desse balde. Se você pegar o conhecimento ensinado nesse vídeo e juntar com o conhecimento ensinado na nossa série Traço a Traço, eu tenho certeza total que você vai fazer uma grande economia na sua obra. Está disponível aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com e eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço!